Amém? Está conosco nessa manhã, meu irmão, amigo, cunhado, marido da minha querida irmã e única, o Jefferson. Começou essa obra comigo há muitos anos atrás, e Deus o levou para outro país. Hoje o Jefferson vive na América, mais especificamente no estado da Flórida, e ali tem servido ao Senhor com a sua família na igreja Christ Fellowship. O Jefferson também tem sido o tiozão dos nossos filhos lá na América. Quem não sabe, os meus filhos todos vivem lá. O Arthur, de 25 anos, o Júnior, de 28, a Carol, de 22, e o Gabriel, de 23. Então é uma turma, né? Uma grande turma lá. Quando vão almoçar lá na casa do Jefferson, né, Jefferson? Lá, eles deixam uma conta grande lá. Eu quero também agradecer o Alexandre, que está com o Jefferson aqui, né? Que é o meu sobrinho. Não vou falar porque tem outros sobrinhos aqui hoje, que você é o mais bonito, que é o preferido, senão vai gerar ciúmes lá em casa, né? Mas o Alexandre está aqui também, veio com o pai. Sejam muito bem-vindos ao Brasil, em Goiânia, porque são daqui, de Goiânia. Então, eles estão muito felizes depois de voltar de alguns anos. O Alexandre, a primeira vez depois que foi para lá. E eles têm servido ao Senhor na igreja, têm sido muito abençoados ali na vida empresarial, têm sido realmente alvo do amor de Deus. Tem muita história para contar, ele vai falar melhor do que eu, mas eu quero só fazer um destaque, Jefferson, porque o Jefferson e a minha irmã e os filhos é uma família que vivem na fé, na prática. São pessoas que dependem de Deus 101%. E eles têm muita história para contar, têm muitas bênçãos, tem também muitos testemunhos de como Deus é maravilhoso, Deus é fiel. É um exemplo para mim, para você também, para viver pela fé. Com vocês, o Jefferson Mendes. Pastor Jefferson, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Que Deus te use nessa manhã para edificar a Igreja Porta, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Que bênção, gente. Eu não imaginava, honestamente, estar aqui essa manhã. Eu vim fazer um tratamento dental, fazer uns implantes. Estou ainda com um provisório aqui, me atrapalhando um pouquinho, me acostumando. Mas honra e glória seja dada ao Senhor, amém? É um prazer estar com vocês. Aqui nós temos nossos familiares, nossos amigos e irmãos que andaram conosco aqui em Goiânia, nas nossas loucuras, né, Leandro? Foram tempos maravilhosos, né? Nós tivemos célula na casa do Felipe, tivemos célula na casa da Rosa, na casa do Leandro liderando, Isildinha está aqui, ó, o Elisão. Então é gente muito preciosa, gente que enche o coração. Eu falei para meu cunhado, se a metade do povo vier do que eu convidei, nós não vamos ter espaço aqui hoje não. Mas o pessoal já tinha, foi de última hora, e o pessoal já tinha alguns compromissos. O pessoal já tinha alguns compromissos na agenda. Me pediram desculpa, eu falei, gente, assiste online. Amém? E é um prazer, gente. É a segunda vez que eu venho ao Brasil. A gente ama a nossa pátria, ama o nosso povo, ama a nossa comida, né? Ou comida boa. Mas o Senhor aprova nos levar para os Estados Unidos. Tem sido um tempo maravilhoso para nós lá. Muitos milagres e maravilhas o Senhor fez. Um dos milagres extraordinários foi curar minha esposa. Minha esposa, depois de um tempo que nós estávamos lá, ela teve câncer. E eu digo para os irmãos, foi aquele momento em que você não tem absolutamente em lugar algum refúgio a não ser na presença de Deus. Você tem que depender de Deus.
100%. Porque às vezes você fala que depende de Deus, mas tem um trabalho. Às vezes você fala que depende de Deus, mas tem um parente. Às vezes você fala que depende de Deus, mas tem um patrimônio. Mas a hora que você não tem absolutamente nada, acabou o recurso, não tem patrimônio, acabou tudo, você está com a mulher doente, que geme a noite inteira do seu lado de dor e não passa. Rapaz, aí é depender do Senhor, e vale a pena. Nunca faltou nada. Sempre Deus nos deu abundância. Fez um tratamento extraordinário no melhor hospital do mundo, atendido pelos melhores médicos do mundo, porque eu estava em Boston, no Boston Medical Center. Tem um hospital lá que é o Dana-Farber, onde ela fez uma cirurgia, o melhor hospital de tratamento de câncer feminino do mundo, atendido por médicos de Harvard, tudo de graça. Ela fez uma cirurgia que reduziu o tumor, cirurgia laser, né? E voltou curada. Glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Curada. E milagres e milagres e milagres e maravilhas Deus fez nesse tempo conosco. Estou te contando isso porque ele é extraordinário, né? Mas, gente, você não tem noção como realmente é viver pela fé. Teve um dia que eu, desde os 11 anos, eu trabalho. E como estava na época do Covid, tudo fechado, eu não podia entrar com ela no hospital. Então eu levava, ela entrava, eu ficava do lado de fora no carro. Nessa época estava nevando, então eu ficava lá no carro com o carro ligado, porque se desligasse você congelava. E aguardando horas e horas para ela fazer quimioterapia, radioterapia. Ela fez várias sessões de quimio e rádio. E tem um detalhe maravilhoso, tá? Nenhum fio de cabelo da cabeça dela caiu. Foi um negócio extraordinário. Aqui em Goiânia, lá na nossa igreja, quando nós abrimos aqui na T37 embaixo, que ainda chamava Viver em Cristo, uma irmã pegou no cabelo da minha mulher naquela época e falou assim: Deus tem um negócio com esse seu cabelo. E a gente não entendeu nada. Quando ela fez o tratamento, que não caiu um fio de cabelo, minha mãe tem um cabelo comprido assim. Aí nós entendemos, Deus tem um negócio com esse seu cabelo. E aí, irmãos, eu estava desesperado, porque o dinheiro já não tinha, estava gastando tudo. Os meus filhos ficavam na Flórida e pagando aluguel. E eu na casa de um primo que nos acolheu. Meu Deus, um anjo. E eu ajudava na despesa lá, porque eu ficava com vergonha. E o dinheiro acabou, não tinha como trabalhar, porque eu levava, ficava horas esperando e voltava com ela. Mas um dia eu falei: não, hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar, não tem jeito. Hoje eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou pai de família. Como é que eu vim dessa situação? E eu tinha um aplicativo para fazer entrega de comida. Comida pronta, você pega no restaurante e leva para a pessoa. Na época do Covid, tudo fechado. E eu abri esse aplicativo e fui. E o Espírito de Deus falava assim para mim: volta. Eu não mandei você ir. E a gente é teimoso. A gente não quer escutar. E eu fui. Primeira entrega deu errado, a segunda entrega deu errado, a terceira entrega deu errado, a quarta entrega deu errado. Atrasando, errando endereço. Eu já tinha feito lá na Flórida 900 entregas nesse aplicativo. Eu era o top das entregas quando fechou a fronteira. Mas aquele dia o Espírito Santo falava assim para mim: volta, eu não mandei você ir. E aí eu, nessas entregas erradas, chorando desesperadamente e brigando com Deus, e Ele mandando eu voltar. E eu falei: Deus, eu sou seu filho, me abençoa. E Ele falava para mim: eu estou falando para você, volta lá para casa, eu não mandei você ir. E aí eu voltei chorando. Pensa um homão dentro do carro chorando, de gritar. Cheguei na porta da casa, parei, dei uma respirada para não entrar assim, para minha mulher não me ver assim. Quando eu
pisei na porta da casa, o meu telefone vibrou. Chegou uma oferta para mim, que pagava a semana do meu trabalho. De duas mulheres simples lá da Flórida, que Deus levantou, porque é Deus que move. Irmãos, eu caí de joelho, chorando. Aí eu chorei de verdade mesmo. E Deus virou e falou assim para mim: você está na minha mão, sou eu que te sustento. Faz só o que eu estou falando para você fazer, que vai tudo dar certo. Então, isso é só um trechinho, para você entender o que é depender de Deus, de fato. E Ele cumpre, e Ele nunca te abandona, e Ele faz tudo para você, porque Ele te ama, porque você é filho e filho amado. Amém? Hoje, como sempre, eu não sei falar de outra coisa na minha vida, a não ser da graça do Senhor. Porque em muitas vezes eu fui agraciado. Me perdoe a emoção, porque é muito forte o que eu vivi na presença do Senhor. Então eu não sei falar de outra coisa mais da minha vida, porque eu vivi e vivo na dependência exclusiva do meu Deus. Não tem força nenhuma em mim, não tem capacidade nenhuma em mim, toda é dele. Eu quero levar você a entender isso. Abre para mim, por favor, aí, querido, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ler juntos? A minha linguagem está na NVI. Como é que está aqui? Isso, não, exatamente. Então, ó, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu, e depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Primeira coisa, nesse texto que traz para nós, quando Paulo começa a falar, ele fala: não me envergonho do Evangelho. Será que tinham forças naquela época querendo que ele se envergonhasse do Evangelho que ele estava pregando? Porque ele estava falando de graça, não é? Tinha. Mas essas forças eram do mal, essas forças eram de ateus, essas forças eram de pessoas incrédulas. Por incrível que pareça, não. Eram religiosos que lutavam contra a pregação da graça. Presta atenção no que eu estou te falando. Vamos abrir nosso entendimento, nosso coração hoje, para você compreender, não é? Para onde o Senhor quer nos levar. Essas forças, embora sejam pessoas que têm até um zelo, não é, pela sua religião, pela sua religiosidade, elas querem estabelecer a sua própria justiça e não a justiça de Deus. São pessoas que até têm zelo, mas o conhecimento da palavra é limitado. Ele só conhece até um certo ponto, mas ele não conhece profundamente a palavra de Deus, nem o propósito de Cristo aqui nessa terra. Então isso limita essas pessoas a entenderem e ampliarem o seu entendimento de vida, não é? A justiça de Deus, ela é dada de graça. Ela não depende de mim ou de você, da minha força ou da sua força. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Por isso que Paulo tinha muita resistência quanto aos religiosos, porque na religião, e nós vamos falar para você, ele obriga você a fazer para poder merecer.
E não foi isso que Jesus veio fazer aqui. E é isso que você precisa entender. Paulo, então, não era perseguido por esses incrédulos. Ele era perseguido exatamente por aqueles que diziam: faça para chegar perto de Deus. Você tem que fazer para você receber. E não é assim que é o Evangelho de Jesus. A justiça de Deus, ela é dada como um dom. E dom, gente, é graça. Dom é de graça, é free. Estou te dando, não estou te cobrando nada. Quando o pastor ministrou aqui sobre dízimos e ofertas, o mundo aí fora não consegue entender o que é dízimo e oferta. Meu irmão, toda vez que você estudar a Bíblia, existe a hermenêutica, existe a maneira correta de estudar a Bíblia. E um dos princípios e regras da hermenêutica é a lei da primeira menção. Toda palavra e ideia que foi lançada pela primeira vez na Bíblia, é ela que vale e manda em todas as outras. A primeira vez que foi falar de dízimo na Bíblia foi Abraão, antes de lei, antes de Moisés. Não existia lei para dar dízimo, não tinha regra. O que acontece é que Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele teve um encontro com Melquisedeque, que representa Jesus, e ele então viu que quem o abençoava e dava tudo a ele era Deus. Então ele falou: o que é que eu posso fazer para adorar esse Deus que me dá todas as coisas? Foi aí que ele separou 10% de tudo que ele tinha. O 10 aqui na Bíblia representa o todo. E aí ele entregou para Melquisedeque. O que chama isso? É lei? É obrigação? Não, chama adoração. Dízimo e oferta é adoração, não é obrigação, não é religião. Você faz alegre, adorando, porque Deus, obrigado. Como é que eu posso, se o Senhor tem tudo, como é que eu posso te adorar? Então essa é a ideia, é adoração, porque Ele nos dá todas as coisas, amém? Você, meu querido, não pode salvar a si mesmo. Você é salvo pela graça. Sabe que graça é Jesus? Ele é a própria graça. Você é salvo pela fé em Jesus, diz o texto. Porque sois salvos pela fé em Cristo. Efésios 2, de 8 a 10, fala assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então tudo que eu estou falando para você aqui, está na palavra, não sou eu que estou inventando. Não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, é prático. Se você tivesse que fazer algo para chegar perto de Deus, você ia dizer: eu sou o cara, que eu fiz, eu mereço. Estou aqui porque eu sou fera. Então não é para você se gloriar. Quem fez foi o Senhor. Ele fez tudo por nós. Não depende de você, não depende de mim. Então olha só, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Grava isso. Grava esse texto. Você foi feito para fazer obras más? Você foi feito para mergulhar na lama? Você foi feito para viver no pecado? Você foi feito para fazer bandalheira? Você foi feito para fazer coisa errada? Não, você foi feito por Deus. Para quê? Fala comigo. Fazer boas obras. Vamos junto? Para que você foi criado? Aleluia. Muitas vezes a gente fala de graça e as pessoas confundem com libertinagem. Deixa eu te contar, irmão. Graça não te dá o direito de fazer o que você acha que você vai fazer. Atender a sua carne. Porque você foi feito por Deus
para fazer boas obras. Foi para isso que nós somos chamados, para viver na presença dele. Amém? Fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Nós vamos andar pela fé. Nós nascemos de novo, fomos feitos por Jesus para andar nas boas obras, andar na presença de Deus, andar no caminho que o Senhor nos escolheu para fazer, e não viver deliberadamente do jeito que a gente acha que quer viver. Voltando lá em Romanos 1, 16, 17, aqui ele diz: não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Para aqui um pouquinho. Salvação, o poder de Deus para a salvação. Salvação aqui é ser salvo do inferno? É. Salvação aqui é ser salvo da condenação eterna? É. Mas a palavra salvação, a raiz dessa palavra é a mesma para cura. Presta atenção em mim aqui. Essa palavra salvação é a mesma raiz do grego para cura. Então, ele te chamou para você ser salvo, curado dos meus traumas, das minhas dores, das minhas enfermidades, da minha loucura. Ser salvo do dia mau, ser salvo e ter bem-estar. Não é viver igual o meu cunhado falou, vida mequetrefe. Não, você tem que viver uma vida plena. O Evangelho veio, Jesus morreu naquela cruz para você ter uma vida próspera. E não estamos falando só de dinheiro, não. Dinheiro é joia, porque Deus nos abençoa. Mas eu estou falando de saúde, de plenitude, de alegria, de paz. Você não foi chamado para viver vida de escravidão. Você não foi chamado para viver vida de deserto. Você não foi chamado para viver vida de desgraça. Você foi chamado para viver uma vida plena. E foi para isso que você foi salvo, curado. Você não foi chamado para viver no vício, nas drogas, na dependência, na promiscuidade. Você foi chamado para ter plenitude. Você não depende de pornografia, você não depende de droga, você não depende de álcool, você não depende de cigarro, você não depende de coisas ilícitas. Você tem que aprender a depender de Deus, porque Ele é Pai e vai te dar o melhor dessa terra. É promessa para a sua vida. Então, é para isso que nós fomos salvos, para a eternidade, para estar com Ele, mas para viver aqui. Meu irmão, não está no script aqui, 1 João 4, se você conseguir abrir aí, irmão, 1 João 4, verso 17, vamos ler junto aqui, 1 João 4, 17, os meninos violentos aqui, hein? Que equipe, hein? Que equipe. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, presta atenção, dia do juízo é o dia mau, é o dia do problema, é o dia da crise, é hoje ou amanhã ou depois, foi aquele momento que você passou, isso é o dia do juízo, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Confiança em quem? Em Deus, irmão, em Jesus. Tenhamos confiança, porque neste mundo somos como? É lá no céu? Filipão, a Bíblia está falando que a gente é igual a Jesus lá no céu, é aqui? É agora. Nós vamos ser como Jesus, é aqui. Jesus era doente? Não. Jesus era maltrapilho? Não. Roupa dele de Saint Laurent, no dia que eles mataram, ele não conseguia nem rasgar, porque não podia. Trem chique. Jesus tinha dinheiro? Tinha tesoureiro? Você tem tesoureiro? Jesus tinha tesoureiro, era ladrão, era o Judas, mas era tesoureiro.
Para que Jesus andava com tesoureiro? Porque entrava muita oferta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Meu filho estiver à beira da morte, vem um homem que ora e cura meu filho. Rapaz, eu tenho coragem de dar meu carro para ele. Não, toma, vai embora. Vale mais do que qualquer outra coisa para mim, meu filho. Então Jesus tinha oferta. Jesus era doente. Então, meu amigo, olha aqui para mim, meu querido. Assim como Jesus é, nós somos aqui. Nós temos que ser aqui. Dá uma porrada na mesa. Pá! Chega de miséria. Chega dessa vida de escravidão. Chega dessa vida parada. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero mais, porque a palavra me dá direito. Eu tenho promessas na minha vida. Eu não estou falando para você que teologia barata de prosperidade, não. Estou pregando isso aqui para você, não. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Assim como Jesus é, nós somos aqui nesse mundo. Existe poder. Só que a gente fica igual besta. Aquela mesa, aquele banquete. E você de longe olhando, fala, não posso comer. Jesus te chamou para você sentar à mesa. Você sabe por quê, meu filho? Porque você fica olhando para os seus defeitos. Você fica olhando para as suas mazelas. E pensa que não tem direito de sentar à mesa do rei. Você tem direito de sentar à mesa do rei. Um tempo atrás eu preguei sobre Mefibosete. Mefibosete foi filho de Jonas, que sofreu um acidente e ficou paralítico com as pernas. Foi morar numa cidade esquecida por todo mundo. Mas um dia Davi falou, eu preciso honrar alguém da família de Jonatas, porque Jonatas me amou e eu amei Jonatas. E aí chamaram os servos, eles descobriram Mefibosete. Chamou ele, e ele pensou, vou morrer. Mas Davi falou para ele assim, vou restituir toda a herança do seu pai para você. E você a partir de hoje vai morar aqui e vai comer na mesa do rei. Esse homem representa eu e você que somos pecadores. Que olhamos para as nossas mazelas e achamos que não temos direito. Mas Deus fala para você, vou te dar tudo que você de herança. E vou chamar você para sentar na mesa do rei. Para comer na mesa do rei. Porque é esse banquete que você tem que usufruir. Não é essa vida miserável que às vezes você se conforma com ela. Não aceita, meu filho. O diabo fica martelando no seu ouvido, te acusando. Mas você tem que lembrar quem você é. Nós vamos chegar aqui. Eu vou falar isso para você. Você precisa se libertar dessa cadeia, dessa escravidão. Gerson, então, o crente não passa por problema, o crente não passa por crise, o crente não falta dinheiro. Quem falou isso para você? Eu falei isso aqui? Não. Falei, eu passei por problema, eu mostrei para você, minha mulher estava doente, todo mundo, os médicos falavam assim, vai morrer. E nós falávamos assim, não vai viver. Teve um médico que estava tentando nos ajudar lá, ele virou para ela, na minha frente, falou assim, se você não voltar para o Brasil, você vai morrer. E eu virei para ele na hora, falei para ele, ela nem vai voltar e nem vai morrer. Porque o meu Deus é muito mais que isso. A gente passa por crise, a gente passa por problema, a gente passa por falta de recursos, a gente passa desafios, mas nós temos um Deus que é maior do que todas essas coisas. Basta você descansar nele. Entende isso? Crer nele. Eu vou te dar aqui práticas para você mudar a sua história de vida. Você mudar a sua vida. Ontem eu falei com um primo meu. Falei para ele, meu irmão, você não nasceu para levar essa vida. Dá o tapa na mesa, muda a sua história. Eu vou ligar para você depois. Nós vamos resolver isso. Chega! Nós não podemos aceitar viver uma vida dessa. Não podemos. Porque o Senhor nos chamou para viver uma plenitude na sua presença. Amém? Então, eu quero dizer para você, creia, meu irmão, Jesus quer te curar hoje.
Jesus quer livrar você de tudo que te impede de ser feliz. No final, hoje, nós vamos ungir você. Nós vamos estar aqui, os pastores, vamos ungir você para uma vida nova, um recomeço, uma vida plena na presença do Senhor. O diabo não vai te subjugar nunca mais, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abre para mim, por favor, em Romanos 10. Uma vez que ignora a justiça de Deus e procura estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, presta atenção nisso. Ou eu me submeto à justiça de Deus, que me dá a vitória, ou eu vou procurar estabelecer a minha própria justiça, que vai me levar para o fracasso e para as trevas. Porque eu posso me salvar, eu posso me curar, eu posso estabelecer, eu posso fazer o que eu quiser, trabalho para caramba, irmão. Agora nós estamos acompanhando um rapaz, tem lá os seus 40 anos, era milionário nos Estados Unidos, faturava 5 milhões de dólares por mês. Quebrou, foi para menos de 500 mil dólares de dívida. Perdeu a casa, perdeu a mulher, porque como ele trabalhava de noite, a mulher não aguentava mais o homem, porque o homem não ficava em casa, só trabalhando. Então, perdeu a mulher, perdeu o dinheiro, desesperado, adivinha? 4 tentativas de suicídio. E aí um amigão dele que nós levamos para Jesus, tem uma família que anda com a gente, me pediu ajuda. E eu fui na casa dele. E aí eu ministrei a palavra, e nós montamos um grupo de 3 homens, eu, o amigo e ele. Todas as manhãs eu mando, nós estamos estudando João, eu mando um trecho do Evangelho de João e faço um relato do Evangelho de João para esse homem. Posso falar para você? Esse homem vai levantar. Esse homem vai ter, igual Jó, tudo de volta em dobro. Esse homem vai ser um dos maiores pregadores do Evangelho lá nos Estados Unidos. Um homem bonito, um homem inteligente. O homem tem uma cabeça fora de série, números. O cara é violento. Mas por quê? Porque a pessoa muitas vezes está tentando fazer por si só. Está tentando fazer na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. Irmão, não dá conta. Ninguém consegue. Por isso que essa história de você querer fazer, você não dá conta. Eu não consigo. Eu preciso que o Senhor faça por mim. É Ele que vai fazer por mim. Eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer a minha parte, mas na dependência dEle, não na minha força. Entende isso? Entende? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Olha só. Voltando lá em Romanos 5, 19 e 20, ele fala assim, olha, porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Quem foi esse? Adão. O bicho pisou na bola, a herança que nós recebemos é de pecado. Por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Jesus é o segundo Adão. Presta atenção. Por que é que você se tornou justo quando creu em Jesus? Porque Ele fez o sacrifício naquela cruz para você ser justo. Consegue entender isso? Então, a obediência de Jesus nos tornou justos. Consegue entender o que eu estou te falando? Com clareza? Foi a sua obediência? Foi a obediência de quem? Então a obediência dele me fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A hora que o capeta vier falar no seu ouvido, barulhar para você, querer jogar lama em você, querer mostrar que você é pecador, que você é fraco, que você é isso, que você é aquilo, você vai dizer para ele, capeta, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele não vai aguentar, ele vai cair fora. Porque é isso que Jesus fez por nós.
Entende isso? Então, presta atenção no que eu vou te dizer, filho. A lei, ela foi introduzida, adivinha para quê? Foi para você cumprir? Você não dá conta. Acabei de falar para você que você não dá conta. Eu não dou conta, você não dá conta. Então, olha o que o texto fala. Romanos 5, 19 e 20. Está aqui, não está? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Presta atenção. Deus mostrou a lei para quando eu olhar para a lei e falar: desgraçado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o texto continua: graças a Jesus Cristo, que morreu no meu lugar e me salvou. Aleluia! Você já pensou que coisa linda, extraordinária? Meu irmão, a lei veio para eu, como espelho, olhar e falar: uau, estou bombardeado, estou perdido, não tem salvação para mim. Mas aí Jesus veio e cumpriu no meu lugar, para que eu, no lugar dele, me tornasse justiça de Deus. Amém? Você entende quem você é? Isso é muito importante. Então, eu vou repetir para você gravar. A lei foi dada para você reconhecer que é pecador e não para você cumprir. Tem um monte de gente aí querendo cumprir lei. Tem um monte de gente fazendo tempo de Salomão, para ser igual o judeu, para cumprir lei e fazer sacrifício. É doido, não conhece a Bíblia. A lei não veio para eu cumprir, a lei veio para mostrar quem eu sou. E ele cumpriu do meu lugar e me fez justiça para Deus. Amém? É esse peso que você precisa tirar das suas costas. Esse peso tem que se livrar. Jesus, no meio do povo, da multidão, ele falou assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você sabe por que Jesus falou isso? Porque o fardo que os fariseus, os religiosos, estavam colocando sobre o povo era muito pesado e eles não davam conta de cumprir. E ele veio: vem para mim, eu vou te livrar desse fardo, porque sou eu que vou cumprir na cruz aquilo que era destinado para você. Amém? Você precisa entender, irmão, se você sair daqui hoje, com isso que eu estou te dizendo, sua vida vai ser leve, sua vida vai ser poderosa, a sua vida vai ser de sucesso, você vai romper, onde você estiver, sua história vai mudar, porque você não vai depender de você, você não vai depender da sua capacidade, da sua força, você não vai depender de pedir dinheiro emprestado para banco, para homens, você vai depender de Deus, que é Ele que vai abençoar você. Amém? Você vai passar por problema? Certeza. Jesus falou isso para nós. Jesus falou: gente, vocês vão passar por problemas aqui. É igual a ovelha indo para o matadouro. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu por mim e por você. Então, nós precisamos, abre para mim por favor, 2 Coríntios 10, verso 5, está ali, ó, aleluia. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Então presta atenção, você já entendeu quem você é, justiça de Deus em Cristo Jesus. O fardo tira a acusação de você e joga fora. Então, Jefferson, agora eu posso viver do jeito que eu quiser? Olha o que a Bíblia está falando para nós. Você lembra daquele primeiro versículo que eu mandei vocês? Nós vamos trilhar no caminho do Senhor. E aqui fala de novo: a nossa mente, nós temos que levá-la a obedecer a Cristo. Eu não vou viver dissolutamente,
Eu não vou viver do jeito que eu quero. A carne vai ficar doidinha para fazer um monte de bagunça. A minha carne quer só besteira, o tempo todo. Isso não muda. Enquanto Jesus não voltar e seu corpo não for glorificado, a carne vai lutar contra o espírito. Entenda isso. O cara pega um tigrezinho bebê, cria ele na jaula, descuida se ver se ele não come o seu braço, porque o instinto está lá. Isso não muda. A carne não muda. Ok? Mas nós precisamos ler a palavra, ter comunhão, orar, levar a nossa mente cativa a obedecer Jesus Cristo. É o que a palavra fala para nós. Amém? Temos vida santa diante do Senhor. Amém? Hebreus 10, 12. Vou trazer uns textos para você. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido por pouco tempo, o que a palavra está dizendo ali para nós? Esse único sacrifício que ele fez pelos pecados, é válido para quanto tempo? Ah, é para sempre? Mas por que o povo vive pedindo perdão? E por que o povo vive levando acusação e culpa? Por que o povo vive achando que não dá conta? Por que o povo fala, vou mais para a igreja, não dou conta de seguir aqueles treinos, não? Por que o povo vive nessa vida de fardo, de angústia, de peso, de sofrimento? Porque não lembra que o sacrifício que Jesus fez foi único e suficiente para livrar você de toda a maldição do pecado, para você ter uma vida plena na presença dEle. É isso que o Senhor quer de você, plenitude, vida plena na presença dEle. Amém? Ele, Jesus, ofereceu esse único sacrifício pelos nossos pecados, e para sempre, para sempre, para sempre. Eu quero que você grava isso. O verso 11, que é o 12, volta lá no 11 para mim, por favor. O 11 fala aqui, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecado. Isso é a prática da lei. Todo dia, sacrifício. O sacerdote, quando oferecia sacrifício, é a mesma coisa de eu levantar o tapete e empurrar a sujeira para debaixo dele. Ele só cobre, ele não remove. Aqueles sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes só cobriam. O sacrifício que Jesus fez de uma única vez, removeu, apagou, limpou completamente o seu pecado para sempre. É diferente. É diferente. Por isso eu não preciso mais. E outra coisa, eles ficavam lá todo dia. E sabe como é que eu oferecia? Em pé. Não sei se você lembra do rito. Todo vestido, aquela coisa toda, em pé. O tempo todo em pé oferecendo o sacrifício. Jesus assentou. Você sabe por que Jesus assentou? Porque está consumado. Ele já resolveu a parada. Não tem que fazer mais nada. Quem senta é porque já realizou o trabalho. Consegue entender isso? Isso tudo, irmãos, nós precisamos aprender e gravar e relembrar e viver isso o tempo todo, para você largar de ter uma vida medíocre, para você ter uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Vamos para Hebreus 10, eu vou citar vários versículos, porque às vezes você acha que eu estou conversando enfiado. Fala assim, esse cara está pregando um evangelhozinho muito fácil para você, para Jesus não foi. O sacrifício dele foi terrível, sofreu muito, mas para mim é graça. Entende a diferença? Hebreus 10, verso 1. A lei, presta atenção, é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas,
já não teriam consciência do pecado. Então, presta atenção. Não adianta você fazer sacrifício nenhum. Não adianta você oferecer nada. Não adianta você fazer nada. Porque isso não vai mover em nada os seus pecados. A única maneira é Jesus. A única maneira é Ele. Só Ele. Você só vence o pecado pela graça. Consegue entender isso? Você só vence o pecado pela graça. Tem algo que te atormenta? Tem algo que você não consegue deixar? Tem alguma coisa que impede você de prosseguir, de avançar? Tem alguma coisa que trava a sua vida na presença do Senhor? A graça vai te libertar disso aí. Não é a sua força, não é o seu poder, não é o seu entendimento. Você pode estudar. Você vai esbarrar num negócio que fala assim, não, tem que ter um Deus maravilhoso que comanda tudo isso. Não pode ser o acaso. Não pode ser o acaso. Eu dei aula há 20 anos, fiz mestrado em genética, já estudei muito. Não tem outro lugar a não ser no Senhor. O Senhor é maravilhoso. Por isso que os discípulos falaram para o Senhor, para quem iremos nós? Esse é o texto certo. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? É só Ele. Amém? Então só se vence o pecado pela graça. Amém? 2 Coríntios 5:21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Jesus, ele não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que eu estou te falando aqui, filho, está na palavra. Por isso eu estou fazendo questão de te mostrar o versículo. Então você fala comigo assim, fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Está na palavra? Anota, está na palavra. Se alguém questionar você, você fala, está na Bíblia, filho. Estou lendo para você Bíblia, palavra de Deus, está escrito ali, ó. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E o diabo não pode contra isso. Entendeu? Muitos aqui iam para os encontros comigo. A hora que o capeta me via, como é que fazia? Desesperava, eles ficavam doidos. Porque ele sabia que eu sabia quem eu era no Senhor. E a hora que o capeta me via, ele ficava desesperado. Por quê? Porque eu tinha consciência de quem eu era em Cristo. Porque Ele vive em mim. E o poder dEle habita em mim. E o diabo não prevalece. Entende isso? Agora, acaba que a gente acaba esquecendo muitas vezes. E aí você é enrolado pelo inimigo. Né, Menor? Menor é top da galáxia. Menor foi o nosso anfitrião lá. Tivemos uma célulazinha na casa dele. Tinha só uns 65 lá, né, Menor? Pouca gente. Minha mulher, quando ela entrava na rua, é um lugar muito bacana ali em Aparecida. Minha mulher, quando ela chegava com o carro na rua, via menino, parecia, saía dos buracos, dos lugares, dos muros, dos portões. O Filipão lembra. Saía gente de tudo quanto é lugar, gente, mas dava gente igual água saindo dos canos. E a meninada abraçava ela, era o negócio mais lindo do mundo. Pregar o evangelho é o trem mais lindo do universo. É o trem maravilhoso. É para isso que nós somos chamados, amém, queridos? Então, aqui. Presta atenção nisso. A nossa obediência não nos torna justos. Fala comigo. A nossa obediência não nos torna justos. A nossa desobediência não nos torna injustos. Irmão, não é o que você faz ou deixa de fazer que tem a ver, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Foi Ele que te tornou justo. Consegue entender isso? Jefferson, então agora eu posso chutar o balde. Estou te mostrando na palavra que não. Estou te mostrando que a minha mente tem que ser cativa do Senhor. Eu tenho que caminhar na presença dEle, eu tenho que viver na glória dEle, para eu ter plenitude. Mas eu tenho que ter certeza de que o peso não está sobre mim. Ele tirou esse peso e levou sobre Ele e me fez justiça. Amém? Aleluia, irmãos.
Foi a obediência de Jesus que nos tornou justos. Não há glória em nós. Você sabe por que muitos pastores, você sabe por que muitos obreiros, muitas pessoas caem? Porque chega uma hora que ele começa a subir na gilete, e ele pensa, rapaz, eu sou o cara, velho. É o meu nome, eu chego ali, eu ponho a mão, o cara cai. O Benin jogava o terno, o cara caía. Aí o cara pensa que é ele. Irmão, não tem glória em mim e em você. A glória não está em nós, está nele. É só dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem glória na gente. Nós temos que viver, irmãos, uma vida sabendo que nós somos livres e perdoados. Juarez, a hora que você andar na rua, meu filho, lá dentro da sua casa, relacionar com a sua esposa, com seus filhos, sabendo que você é livre e perdoado, muda tudo. Porque o inimigo, as pessoas, e a família é a primeira que acusa, né? Porque conhece a gente, né? Sabe as mazelas. Então, a hora que o povo te acusar, você fala assim, filho, você não sabe com quem você está falando. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui perdoado. Essa acusação que estamos falando não me pertence. Jesus me lavou, me limpou. Eu sou livre. Rapaz, eu vou andar até bonito. Levantar a cabeça, sabendo que eu sou o Degas por mim. Não tem glória em mim. A glória é dele. E ele me fez justiça através do seu sacrifício por mim. Sua vida precisa mudar. A sua história precisa mudar. Você tem que parar de se curvar diante das acusações do inimigo. Você tem que parar de se curvar diante do peso. Sabe, muitas pessoas falam assim, eu já tenho 50 e tantos anos, não fiz nada na minha vida ainda. Estou um fracassado, estou desempregado, recebi um aviso prévio, não sei o que. Deixa eu te contar, meu irmão, o que te define é o Senhor, não é a circunstância, não. Deixa eu te falar isso aqui para você. Eu preciso te mostrar isso. Você tem que sair daqui hoje de uma maneira diferente da sua vida. Você tem que mudar a sua história. Amém? O inimigo, desgramado, ele quer definir pelos seus atos, pelos seus maus pensamentos e pelos seus erros, quem você é. Então, eu quero te dizer o seguinte, quem você é não importa. Consegue entender o que eu estou falando? Eu estou falando em chinês. Quem você é não importa. Importa é quem ele é. Importa é o que ele fez por você. A sua posição, presta atenção, grava isso comigo. Sua posição, ela é eterna. A posição sua é filho amado de Deus. Ó, tem um versículo que não estava aí na lista, abre aí para mim, por favor. João capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Presta atenção nessa palavra aqui. Vamos ver se a tradução está vindo aqui. Alabarachei, Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Se você pegar na tradução Almeida, vai estar dizendo lá, te deu poder de ser filho. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu estou trazendo para você revelação da palavra. Filho, poder de ser filho. Tem poder na sua vida de ser filho de Deus. Você não é qualquer perambulante aí na rua, não. Você é um filho de Deus, cheio de poder e de autoridade. O que você determinar, está determinado no mundo espiritual. Poder e autoridade. Consegue entender isso? Os coaches descobriram esse negócio. Os grandes pensadores descobriram esse negócio. Mentaliza, declara que você vai obter. Materializa. Não é isso que o povo fala? A palavra já está te contando isso há mais de 2000 anos. Entendeu? Você tem poder de ser filho. Poder, autoridade, Deus te deu. O diabo vem te acusar, você fala, caia por terra, capeta. Eu sou filho, sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A minha vida é bênção.
Pode vir esse problema, não tem problema, vamos passar por ele, porque o Senhor vai me levar para outro patamar. O Senhor vai me fazer eu superar isso aqui. Porque o Senhor me deu vida e plenitude de vida. E eu vou viver como Jesus é aqui nessa terra. Amém? O seu estado muda. Presta atenção comigo. Fala assim comigo. A minha posição é eterna. Eu sou filho e isso não muda. Você nunca vai deixar de ser filho. Nunca. Você nunca vai deixar de ser filho. Sempre filho. Sua posição não muda, ela é eterna. Agora, o meu estado muda. Às vezes eu acordo alegre. É ou não é verdade? Às vezes eu acordo deprimido. Às vezes eu estou estimulado, às vezes eu estou desestimulado. Às vezes eu não tenho problema hoje, mas daqui meia hora já vem um. Então, a circunstância em minha volta, ela vai mudar. Tudo bem? Mas a minha posição não muda nunca. Eu continuo sendo um filho amado e abençoado. Você consegue trabalhar isso na sua cabeça? Olha assim, fala comigo. A circunstância não me define. Eu já passei isso tudo aqui? Esse tempo aqui é para mim? Pastor, esse tempo aqui é para mim? O vermelho é que eu já atrasei? Aleluia. Hoje é domingo. Tô nem aí. Olha aqui. Desculpa, gente, eu sou meio doido. Porque é tanta coisa para falar para você em pouco tempo que eu fico, você me perdoa. Vou atrasar o seu almoço, mas me perdoa. Mas olha aqui comigo, presta atenção. Nós estamos acabando, falta só mais uns 40 slides, um pouquinho. Então olha só. Fala assim comigo, fala assim, ó. A circunstância não me define. O que me define é a palavra do Senhor. A sua posição não muda nunca. Nunca. Nunca vai mudar. Porque Deus te estabeleceu justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, a circunstância muda. Entende isso? Entendeu? Não viva pela circunstância. Não olhe para a circunstância. Se eu ficar olhando para a circunstância, eu vou afundar. Foi o que Pedro fez, ele estava andando sobre as águas. Quando ele olhou, afundou. Ele tem que olhar para Cristo e não para a água. Então você vai fazer assim, ó. Declare a sua posição, que é eterna, sempre. Então, eu vou relembrar, os meninos vão lembrar que para os encontros comigo, você vai falar assim comigo. Somos grandemente abençoados, fala. Altamente favorecidos e profundamente amados. Vamos de novo? Somos o quê? Grandemente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados. Você nasceu de novo e é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você vai julgar o seu estado pela sua posição. Como é que eu estou hoje? Não importa. Minha posição continua a mesma. Julgue o seu estado pela sua posição. A circunstância mudou, mas eu sou filho do Deus Altíssimo, amado. E a minha vida vai mudar. Consegue entender isso? Você vai declarar. Levanta cedo, meu filho. Vai ler a Bíblia. Vai estar na presença de Deus. Vai ter comunhão com Ele. E já começa cedo declarando. Porque se você amanhecer fala, hoje eu tenho aquele problema. Você não vai viver o quê? Carregando fardo. Você já viu esses, lá nos Estados Unidos, chamam de homeless, os mendigos, que mandam ele ficar descalço, sujo, não toma banho, carrega aquele saco nas costas, andando pela rua. Essa é a imagem que o diabo faz de você, que carrega fardo que não é seu. O Senhor quer te dar o melhor dessa terra. Amém? Simples. Você não precisa ser milionário, mas você precisa ser próspero. Prosperidade não tem a ver com milionário. Prosperidade tem a ver com vida plena. Você pode ser simples, ter lá o seu quintalzinho, aquele barracãozinho lá no fundo, o seu fusquinha, bonitinho, organizadinho, limpinho. Deixa eu te contar uma coisa, você é próspero na presença do Senhor. Você não precisa ter o Rolls Royce, entendeu? Se Deus quiser te dar, igual vai dar para o Xande, amém.
Amém? Xande vai ser milionário, já está destinado para ser milionário. Amém? Mas não sou eu que estou falando, não, nós estamos declarando. É no mundo espiritual, está entendendo? Você declara no mundo espiritual. É isso que você tem que fazer. Vamos finalizar. Questão daqui a pouco eu apanho. Então vamos de novo, olha só para finalizar aqui. Graça é quando Deus faz. Toda vez que alguém falar de graça para você, você vai lembrar, graça é quando Deus faz. Lei é quando o homem faz. Graça, vamos de novo? É quando Deus faz. Lei é quando eu faço. A lei exige e a graça provê. Está entendendo? A lei vai exigir um monte de coisa de você. A graça vai te dar. Amém? Aleluia. A lei foi dada para que a ofensa fosse abundada. Porque isso o texto mostra para a gente. Não é? Que a lei foi dada para aviltar, para mostrar quem você é. Nós já lemos. Certo? Aí o que a palavra fala? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então presta atenção que eu quero dizer isso aqui. A palavra abundou, a raiz dela, a palavra original fala pleonazo, que quer dizer de quantidade, de aumento. Então, ela quantifica o pecado. Eu pisei na bola aqui, pisei ali, quantifica. Agora presta atenção. A palavra superabundou vem de uma palavra chamada uperpericel, que quer dizer transbordar. Aqui o aumento é imensurável, não dá para medir, porque ele transborda, ele derrama. Como é que você vai derramar água num copo e ele está transbordando? Como é que eu vou medir o transbordar? Não tem medida. Então olha só, todo o pecado que você fez, a graça dele transbordou sobre a sua vida e trouxe você para um novo patamar, para uma nova história de vida plena na presença dele. Amém? 2 Coríntios 12, 9, nós vamos encerrar com esse texto. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Filho, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu tenho limitações, tenho dificuldades, tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho desafios, como qualquer um de vocês. Já passei por tantas coisas, mas eu vou dizer para você uma coisa: o dia que eu aprendi a depender do Senhor, a minha história mudou, a minha vida mudou, as minhas expectativas mudaram, e o peso que estava sobre mim, eu joguei fora, deixei na presença dele. O dia da salvação é hoje. Eu não sei quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus, mas eu quero fazer um desafio para todos vocês que estiverem dispostos. Você vai se levantar e vir aqui à frente para receber cura para os seus traumas, cura pela fraqueza que você acha que tem, que te impede de caminhar, cura pelas dúvidas que você teve. Nós vamos ungir você. Eu e o pastor Ricardo vamos ungir você. Você vai receber uma unção para romper o estado que você está, para você avançar. Você vai receber a unção, que é a salvação, para mudar a sua história definitivamente, para você jogar fora o fardo que você não conseguiu jogar hoje, e que vai fazer você essa justiça de Deus em Cristo Jesus. Pode vir, pode começar a vir. Você vai receber essa unção. Nós vamos ungir você enquanto a banda toca. Amém?